Fala galera do Medicina, mais um episódio pra vocês. Eu sou o Arthur Botelho, como vocês já me conhecem, tô fazendo mais um episódio aqui relacionado ao mundo da medicina, tá? Esse podcast é isso, então é isso que vocês vão ver toda vez que eu começar esse episódio com esse bordão. Gente, comenta aqui embaixo, já vou falar pra você, dá o like, se inscreve se você não é inscrito, segue a gente nas redes sociais. Esse episódio, toda vez, quarta-feira, às 8 da noite, está disponível pra vocês. No Deezer, no Spotify, no Amazon Music, tá em tudo. E no YouTube, que é aqui onde você tá assistindo provavelmente, tá? Segue a gente no Instagram, tá aí, TikTok, tem aí também os cortes, um pouco resumido pra quem não quer assistir o episódio inteiro. Eu sei que vocês não assistem tudo, então tá aí. A grande parte do meu público não é inscrito, então se inscreve. Isso é normal pelo visto no YouTube, eu tô acompanhando bastante agora, mas percebi que vocês não gostam de apertar o botãozinho de se inscrever. E não custa nada, só ajuda a gente a motivar a fazer mais episódios pra vocês, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho de quem a gente trouxe hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de estar numa mesa super pesadíssima. Tem o doutor... Não falei nesse sentido. Doutor André, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar. E o Tiagão. E aí, querido? Tudo beleza? bem, Tiagão? Apresenta-se, gente. Por favor, te dou as honras da... Obrigado, sou o André Noronha. Estamos aqui para mais um episódio desse super podcast aí, super... E aí, galera? Vocês estão felizes? Eu sou Thiago Bruno Chagas, ao seu dispor para serviços leves, né? Que os pesados Jesus já fez, né? Mas a gente está aqui para falar um pouco de fé e medicina hoje, fé e ciência. Vai ser um tempo muito gostoso. E obrigado, Arthur, pelo convite. Você é um grande hub de conectar pessoas aí. O nosso podcast hoje, o episódio vai ser relacionado a isso. A gente vai tentar relacionar um pouco desse mundo da medicina e a importância da fé, né? Nesse longo trajeto. Doutor, vamos começar? Doutor, tô falando, cara. Aqui vou ter que formar. Alguns me chamam de pastor, eu não chamo de doutor. É isso aí, vou ter que formar. Você vai ter que aceitar que aqui nessa mesa Já é assim. era. Tá é bom, doutor. então Você fechou. É doutor. Então sou doutor. Amém. Não, mas ele é o doutor da palavra. Doctor. Glória a Deus. Vai lá. Doutor, começa falando pra gente qual que é a importância hoje que você vê para uma pessoa que está trilhando essa vida na medicina, ter essa relação com a fé. Uhum. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que eu gosto muito de uma expressão de um sociólogo chamado Emile Durkheim. Ele diz assim que o homem, ele é um ser essencialmente religioso. Então, quando você olha para o ser humano, você vai encontrar em todas as sociedades durante a história uma expressão de fé, uma expressão de vida religiosa. Essa negação da religião, ela começa ali a partir da... Primeiro, quando os grandes filósofos gregos sobem, né, emergem, eles começam a mostrar que nem tudo se explica pela religião. Existe uma parte da vida que se explica pela razão, né? E isso foi importante, porque você tirou-se a humanidade daquele mundo dos mitos, né? Daquele mundo mítico. Tudo tem uma explicação espiritual. Mas quando você entra no iluminismo, século XVIII, você passa a negar que existam outras luzes que não seja a razão. A razão é a única luz. Então o iluminismo tem essa mentalidade. E isso fragmenta e amputa o ser humano. Porque você não tem como negar que centenas de milhares de anos o homem se desenvolve tendo fé, e a fé é um elemento fundamental para o desenvolvimento de grandes civilizações. Não vamos nem falar de fé cristã, vamos falar de fé, né? Você pega o Egito, por exemplo, uma das grandes civilizações que existiu no mundo, existia fé. Existia... o Nilo era um deus. Você pega a Grécia, um dos grandes impérios da história, existia fé. E aí, quando você pega a influência da tradição e da espiritualidade judaico-cristã, o Ocidente foi construído em cima dessa tradição. Então, quando um universitário ele faz um exercício de negação da fé,
por um princípio de eu sou uma mente elevada, ou eu sou um estudante, eu não posso ser retrógrado, na verdade, ele está negando uma dimensão essencial do ser humano. Se eu amputo o teu braço direito sem uma necessidade real, você vai se sentir, violado. Quando eu amputo uma dimensão do ser humano, esse ser humano não é mais completo. Então, um médico ou alguém que está cursando medicina, qualquer outra área do saber, mas como nós estamos falando de medicina aqui, ele precisa entender que se ele não desenvolve espiritualidade, ele se torna alguém amputado. Tem um psiquiatra suíço que eu leio muito, ele já morreu, mas eu considero ele um profeta, porque ele viveu na década de 50 do século passado, e os escritos dele, cara, são extremamente atuais. Ele se chama Paul Tournier. E o Paul Tournier, ele diz que o espírito humano, ele é o organizador do ser. Então, se você não desenvolve espiritualidade, suas emoções e o seu corpo não estão organizados. Então, eu acredito que, para você que está aqui assistindo e estuda medicina, se você quer ter uma relação terapêutica com o homem completo, você não pode negar a dimensão da espiritualidade, que ela é uma dimensão real. E doutor, sensacional. O ponto principal também que eu queria conversar com vocês é como eu consigo me achegar mais a Deus como estudante hoje, porque às vezes você está fora de casa, você já não está na sua zona de conforto, então você tem que procurar algum lugar para você ir, porque você chega aqui, muitos já têm a sua própria religião e tenta buscar algum lugar para adoração. Quais são alguns passos assim que seria legal para você tomar uma dianteira para você começar a buscar mais a parte da religiosidade? Certo. Eu digo o seguinte, se você... Vamos partir aqui do princípio pegar a religião cristã, né? A fé cristã como uma base de conversa. O maior ícone da fé cristã é a cruz. Então, a cruz ela tem duas hastes. Ela tem uma haste vertical e uma haste horizontal. Então, eu sempre uso isso como uma metáfora. A haste vertical da cruz, ela fala da minha relação para cima, individualmente com Deus. Mas a haste horizontal, ela fala da minha relação com o próximo, com o outro. Não tem espiritualidade vertical apenas. A espiritualidade, ela é vertical, mas ela é horizontal. Então, quem está junto comigo causa um impacto direto na minha fé. Tanto para o bem quanto para o mal. Os meus relacionamentos, eles vão causar um impacto direto, tanto para o bem quanto para o mal. Então, a primeira coisa que alguém tem que fazer quando quer construir uma vida de fé é procurar pessoas que queiram a mesma coisa. No ambiente universitário, existem muitas células, muitos esforços de grupos que se reúnem nos intervalos, em alguma sala, para abrir as escrituras, para conversar sobre Deus. E esses lugares são os primeiros lugares que essa pessoa precisa procurar. Porque isso faz com que ela gere comunidade. Né? Muita gente chega no ambiente universitário e se perde pela necessidade de gerar relacionamento. Saca, cara? Mas eu vou ser o careta aqui da minha turma, eu vou ser o cringe, e aí eu vou ficar de fora de tudo. E aí o cara vai se permitindo. A menina vai se permitindo, não é nem porque às vezes é o que ele quer ou é o que ele vivia, mas ele precisa angariar amigos. Então procura uma galera que queira a mesma coisa que você. No nosso caso, o que a gente viu aqui, especialmente Cidade Leste? A gente viu que não existia, ou a expressão era pequena, de um movimento para cristãos de fala portuguesa. Sim. Então a galera ficava meio perdida porque o pessoal tinha que ir para movimentos de fala hispana. E era difícil, né? Eu não compreendo muitas vezes. Né? A pessoa não compreendia, e aí a cultura e tal. Então o que a gente fez? A gente fez um esforço de ter um movimento acontecendo no Paraguai com uma ênfase em universitários cristãos e não cristãos que queiram se tornar cristãos.
essas expressões é o que precisa ser feito. Precisa de comunidade. Se o cara tá na universidade e ele não tem um grupo ao redor dele que acredita no que ele acredita, cara, é muito difícil para ele fazer essa jornada sozinho. Outra coisa que eu queria também estar falando, que era puxando aquilo que você estava falando sobre quando você está sozinho e você olha ao redor e você às vezes não demonstra. Eu sinto que quando você é um pouco... tem uma certa parte da juventude que você ainda tem um pouco de vergonha de demonstrar a religião no local onde você está, principalmente em ensino fundamental, até mesmo no começo da faculdade. Mas chega um momento que você se achega a Deus ao ponto de querer demonstrar que você não consegue ficar calado. Você fica aqui no cantinho cantando uma musiquinha, você tenta falar sobre a sua religião, você tenta esbanjar isso para as outras pessoas. Eu pelo menos senti isso por relação minha própria. Eu tinha um pouco de aversão a falar um pouco de Deus e demonstrar isso quando eu era um pouco mais jovem, na escola mesmo. Então, eu fui criado numa casa de testemunho de Jeová. Então, meu pai e a minha família inteira são assim. E aí, nos domingos tinha pregação, a gente ia no domingo falar e tal. E no começo eu não gostava de falar e que as pessoas sabessem disso. Às vezes eu tinha até um pouco de vergonha de estar ali na pregação e a pessoa às vezes me encontrar, uma pessoa conhecida, assim, sabe? Mas aí depois disso foi passando, você vai se acostumando e uma zona de conforto. E aí, agora, no momento que eu vivo é de esbanjar. Eu gosto de falar para as pessoas sobre a fé, Deus em específico. Não só Testemunho de Jeová, mas Deus em específico. Gosto muito de falar sobre a Bíblia. Isso é uma coisa que me interessa, assim, que é uma coisa que eu passaria horas só conversando sobre esse assunto. Eu amo medicina, minha vida é medicina. O doutor entende que chega um momento da tua vida que você só vive medicina. É isso, medicina, tudo. Mas foi um ponto de escape para minha pessoa, para desestresse, principalmente, alívio psicológico, porque chega um momento que, igual a gente fala, cada vez que você vai escutar alguém falar, você sai daquele lugar renovado. É outra energia. E você vive naquele meio, o doutor vai falar melhor que eu nessa parte, mas quando você vive dentro do hospital, você não vê isso quase. É muito difícil você encontrar uma fé esbanjando assim na onde você está, exalando fé onde está em algum lugar, assim. Teve muito, a gente viu bastante na televisão essa parte do Covid, né? No Covid teve bastante isso. Sim. Da crença, da melhora e tal. Isso também eu queria falar com relação a isso com vocês, que é a esperança da melhora baseada na fé, sabe? O quanto é importante hoje ter essa crença numa religião ou alguma coisa assim maior, para que seja além da expectativa. Porque a hora que você está se encontrando como um paciente, acompanhei muito meu pai nessa época, e você está fraco. Você está psicologicamente abalado. Você se encontra no momento que as pessoas estão te ajudando. Então, você já não é o cara que domina tudo. E meu pai, por exemplo, é um cara que sempre foi o gerenciador de tudo. E aí, o momento que ele se encontra, que as pessoas têm que cuidar dele, foi um momento ruim. Sim. Ele se sentiu incomodado e eu percebi isso. Só que a esperança de melhora, baseado na fé, que é o que eu queria mais conversar. Gustavo falando aqui no off, em relação a tratamentos, né? Eu queria ouvir o André numa coisa. Eu vou pegar a tua pergunta e vou fazer uma pergunta para ele. Porque quando você fala disso, e aí eu quero que você fale disso, André. Quando fala de fé e tratamento, terapia, né? Existem dois sentidos que muitas vezes a gente pode acessar. O primeiro sentido é do conforto psíquico. Então, que está relacionado à família. Eu diria que é quando a fé ela fica mais no campo da psique, né? Da capelania ali, não, mas Deus vai fazer alguma coisa, tal. Esse é um campo muito importante da fé na terapia, no hospital. Né? É o acesso que você dá a famílias que estão ali sofrendo. Mas existe um outro aspecto que eu queria colocar. Se você está e traz a fé só para esse campo, você deixa a fé como se ela fosse só um paliativo para as emoções.
Só que não é só isso. Porque existem situações, e aí eu queria que você, na sua experiência larga aí, que o médico olha e fala assim, cara, esse cara aqui não volta não. Esse aqui já foi. Aí chega no dia seguinte, Chega no dia seguinte... tá lá sentado. Zero. Fala disso aí, porque isso aí, a gente no lado de cada da porta do hospital chama de milagre. Como que é para um médico olhar isso? Assim, no seu caso, um médico cristão, um homem de fé. Eu acho que, como para todo mundo, parece ser algo inexplicável, né? Mas, assim, existe uma delicadeza, uma sutileza muito grande quando a gente começa a misturar as situações, né, de espiritualidade e medicina. Porque, primeiro, a gente tem que raciocinar que nem todos os que estão ali partem do mesmo princípio ou do mesmo entendimento. Sim. Né? Então, eu tenho que raciocinar como foi a minha formação, como é o meu estado espiritual e como que eu posso acessar isso nas pessoas que estão perto de mim, entendeu? Então, se eu entendo que isso é algo muito além do que foi a minha capacidade, eu entendo aquilo como sendo, posso entender isso como sendo um milagre. Sim. Né? Mas pode ser que essas pessoas que estão sendo submetidas a esse milagre não estejam vendo isso. Isso é bíblico. Né? Quantas pessoas que eles passaram por milagres e não souberam reconhecer isso diante de Deus? Sim. Não é mesmo? Sim. Né? Os leprosos, não é isso? Quantos que não voltaram para agradecer? Então, A maioria. não é mesmo? Então, assim, essa sutileza, né? Então, se nós vagarmos muito para o lado espiritual, às vezes nós podemos perder essas pessoas para perto de nós, né? Porque elas querem, às vezes, o mundo que nós estamos vivendo hoje, que é a rapidez, né? A praticidade, né? Toma aqui e resolve aqui, né? E ao longo do tempo a gente vê que as patologias, sempre que elas forem estudadas, elas têm um curso. Sim. Ela tem um cronos, né? Isso é grego, entendeu? Ela tem um início, ela vai ter um ápice. Desse ápice, ela vai cursar onde? Para cura ou não, né? Então, o médico ele tem que estar atento em qual parte desse cronos que ele se encontra nessa história. É no comecinho? É no meio? É no final, né? Então, a gente tendo essa base, eu posso agir espiritualmente também nessa formação. Como? Dando uma orientação, uma resposta para essas pessoas em como elas se portarem. Porque eu posso ter o entendimento, e é assim que eu tenho, de que eu posso agir, eu posso medicar, eu posso operar, eu posso intervir, eu posso solicitar um exame, eu posso prescrever algo, eu posso achar e sentir que não é mais comigo, é com outro, né, profissional. E eu tenho o entendimento de que Deus está agindo em mim com este discernimento. Eu estou sendo o canal, entende? Do qual é o caminho a seguir, né? Então, quando eu tenho esse entendimento de que Deus está agindo sobre mim, sobre eu como médico, como profissional, sobre um dom que Ele me deu, e eu vou intervir nesta pessoa através desse segmento que Ele está me dando, né, é diferente. Aonde eu saio do misticismo, né? Porque se a gente pegar a história que o Tiago estava falando, lá nos tempos dos egípcios, iam direto para essa área espiritual. Né? Vamos ver o que o Espírito nos fala, lá em Imhotep, se eu não me engano. É os tempos lá dos gregos. Lá. Então, nessa época, lá, 1.000, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, era assim. Né? Daí veio o pai, que é o Hipócrates. Né? Daí ele já começou a... Não, isso é falso, isso não existe. Existe uma lógica, existe uma ação, existe uma ciência. Não existe magia, entendeu? Não existe espírito, né? E é através desse pai da medicina que vem a medicina que cresceu, né? Através do que é realmente científico, né? E como que isso se comprova no corpo, entendeu? Não existe espiritualidade nisso aí, né? E ao longo a gente vem vivendo, como tudo na vida, ciclos. Onde tem hora que é ciência, tem hora que é espírito, tem hora que é... Sim. Eu acho que nós estamos numa fase muito boa, bacana e sensacional, que é uma mistura. Onde se existe a sensibilidade para as duas áreas, tanto ciência quanto espírito. Sim. Entendeu? Então nós vamos ter profissionais que entendem isto, né? E você sente quando? Quando você está diante desse profissional. É diferente.
é tranquilo. Você sentou na frente de alguém que tem essa sensibilidade espiritual e científica, você vai ter um sentimento. Quando você está diante de, às vezes, um grande profissional, um renomado profissional, e ele é pura ciência, você vai ter uma outra sensibilidade. Sim. Né? Que nem sempre é aquilo que você gostaria. Às vezes você está diante de um mestre. Sim. E você não tem aquele, o quê? A relação. Parece que não bate. As pessoas falam, não casei. Fui lá, paguei milão numa consulta. Cara, o negócio parece que... E eu fui no outro ali, no posto de saúde. Pá, entende? Então, como é que isso aconteceu? Entende? Eu penso assim. Né? E, então, essa espiritualidade ela é fundamental porque ela nos dá um acesso no qual a gente não tem fisicamente, né? Não é através de um toque. Às vezes é na postura, é no olhar, é numa reação, né? É isso que Deus espera de nós. Eu tenho certeza disso, né? Jesus age diante da gente para que a gente mude o nosso caráter, o nosso comportamento, não é? Então, diante de situações das mais diferentes possíveis, é como eu vou manifestar o meu caráter de Deus dentro de mim. Sim. E aí que eu vou escarnecer a verdade ou não, né? Isso tudo que você ora, eu vejo você ali, eu vejo você aqui, eu vejo você falando disso, falando daquilo. Daí, nesse comportamento que a gente vê a presença de Deus ou não, né? Diante dessas pessoas. Doutor, como é que foi a sua relação, principalmente para a hora que você mais se achegou mais a Deus, assim? Quando foi isso? Olha, Arthur, é interessante porque tem um público muito universitário, né? O seu, na medicina, da medicina. E quando a gente vai para a faculdade, a gente está geralmente numa idade, um adolescente ou um adulto jovem. Sim. Né? Essa fase é uma fase que eu costumo falar com meu filho mais velho, inclusive, é uma fase que a gente acha que já sabe tudo. Na verdade, que o nosso corpo é imortal, que nós somos impossíveis de acontecer algo entre nós, né? É o velho quem vai morrer, é o velho que vai sofrer, né? E nós estamos querendo não mais ser sujeitos a experiências faladas, nós estamos querendo ser sujeitos a experiências vividas. Sim. E às vezes nós nos colocamos como a prova disso, né? Como sendo um laboratório disso. Então a gente quer viver, a gente quer conhecer lugares, quer conhecer elementos, substâncias, né? A gente quer se tornar ter um conceito meu sobre algo, não sobre alguém me contando. Sim. E aí eu risco, né? Por quê? Porque às vezes nessa fase você está longe da sua família. É nessa fase que você está longe de uma hierarquia ao qual você era submetido, por exemplo, um pai, um padrasto, alguém no qual, né, você às vezes se torna o dono daquela casa, daquela pensão, daquele lugar que você está. Então, nessa fase é uma fase perigosíssima, porque é onde muitos acessos correm o risco de acontecer. Sim. Né? E o inimigo, eu tenho comigo, assim, que isso é uma coisa tão... Eu vivi numa cidade universitária, onde a quantidade de... Quando dava período de férias, a cidade parecia que era um eco. Mas no inverso, era gente saindo pelo ladrão. E era tudo jovem. E o que tinha muito nessa cidade? Boate e bar. Então o inimigo ele é impressionante. Isso sempre tem, né? É impressionante. Do lado da universidade. E quando eu vim para fora, isso já tem uns 20 anos, eu passeava ali por Cidade do Leste, né? E a gente via uns bairros residenciais. Casas bonitas na frente do lago e assim vai. Sim. E aí veio esse movimento científico, né? Faculdades e tal. Anda por lá agora. Casas viraram boates. Sim. Né? Casas viraram bares. Mas essas casas viraram igrejas. Né? Então o inimigo ele age rápido. É muito rápido. Então ele dá acesso. Por quê? Porque a experiência com o Espírito, a experiência com Deus é algo que as pessoas elas querem pegar. Né? E você consegue pegar um copo, você consegue pegar uma bebida, você consegue pegar uma droga, você consegue pegar o sexo, não é verdade? Você consegue pegar o errado, mas você não consegue às vezes pegar o espírito, porque tem que nascer de novo. Sim. Você tem que estar disposto, você tem que estar com o coração aberto, querendo aquilo. Né? Então esse acesso, a você perguntar para mim quando foi, eu acho que sempre existiu. O que acontece é que às vezes a gente se afasta. Entendeu? Mas se aquilo já entrou em você, é um afastamento meio que ligado numa corda. De repente ele está te trazendo de novo. É que nem aquela cordinha do cachorro, entendeu? Então você vai e você volta, você vai e você volta.
Para isso, alguém tem que vir a mim. Muitas vezes vem por revelação e a gente não entende isso, porque a gente é jovem. Sim. Né? Às vezes o Espírito de Deus fala contigo e você fala, acho que eu estou ouvindo coisa. Mas muitas vezes o quê? Um colega, um pastor, uma igreja, um movimento, um evento, né? Fala uma palavra que você atinja, que tenha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Se você conseguiu Deus está se alegrando contigo, não é verdade? Então você tem que transbordar isso. Se você recebeu isso hoje, gosta disso, que nem você estava dizendo, você tem que transbordar isso diante da sua turma, diante da sua galera. Tá? Independentemente de onde você esteja. Isso não te afasta e não te impossibilita de você ir no barzinho com seus amigos. Entendeu? De você participar de uma festa. Né? Como eu já contei aqui outra vez, eu trabalhei como DJ, trabalhei como rádio. E nem por isso eu acessei drogas, eu acessei coisas que não deveria, entendeu? Porque eu achava que aquilo ali não era o caminho qual eu precisava. Né? Mas é um caminho que eu podia viver e ter a experiência de estar ali. Era cômodo, né? Entendeu? Então o mundo está aí. A gente não pode criar o jovem, por quê? Porque à medida que eu leve a espiritualidade como sendo uma fonte de religiosidade, olha, espírito é isso, então você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Eu não vou ganhar esse cara. Eu vou perder esse cara. Mas muito rapidamente. Entendeu? Mas na hora que eu entender e passar isso para essas pessoas, para esses jovens que estão nos ouvindo aí, de que eu posso caminhar junto, né? E que Deus vai me trazer a clareza do pecado e que a agência disso, eu querer manter no pecado, é algo meu, é que eu estou errado, aí vai ser uma ação minha e não do outro. Sim. Mas Deus está ali para me amar e me perdoar. Né? Agora, se eu vou me manter no pecado, é diferente. Então, esse acesso eu tive há muito tempo, graças a Deus, acho que desde criança, desde garoto, né? Sempre me senti muito confortável estando diante das batalhas, trazendo Deus para dentro de mim, né? E Ele me sendo meu orientador nisso tudo, entendeu? Mas sei, e tenho vários colegas que não têm esse entendimento. Trabalho com amigos, com médicos, cirurgiões e tal, que não são cristãos, né? Mas você vê nitidamente a ação cristã neles, entendeu? Pelas suas atitudes. Tal. Mas às vezes eles acham que reconhecer isso ou ter isso para eles como uma palavra é algo que vai trazer assim um certo preconceito. Sim. Até dentro para eles mesmo ou com a família deles, entendeu? Então eles procuram negar. Não, eu sou isso, aquilo, mexo com isso, mexo com aquilo. Mas isso aí não, né? Então a gente vai vivendo. E o conviver da medicina é assim, você pega uma pessoa, ela está quase morta, você faz um procedimento, essa pessoa renasce, você fala, aconteceu isso contigo. Né? E a pessoa às vezes fala assim, nossa, graças a Deus. Aí um professor meu olhava, graças a Deus, graças a mim, né? eu que te operei, entendeu? Então eu via nesses profissionais sensacionais, um cara prático, um cara que fez, mas daí você tem que dividir assim, ele era o quê? Ele era um técnico, né? Ele era um bom técnico, entendeu? Mas ele não tinha o lado espiritual dele vivo. Então, tecnicamente, ele fazia o que tinha acontecido. Isso acontece até na igreja. Sim, você vai ter pastores sensacionais com uma palavra incrível. E quando você convive ou vê o cidadão, você fala, poxa, mas cadê o cara? Não é? Então, a gente tem que saber o que nós queremos viver verdadeiramente. Senão, nós vamos ser simplesmente uma manchete. Né? Uma coisa bonita que se olha, que se vê, que se aprecia. E a gente não ganha, às vezes, sabe quem? Quem está muito perto da gente. Que é a nossa família, os nossos filhos, os nossos irmãos. Porque eles vão conhecer o verdadeiro eu. Né? Aquele que não está de roupinha aqui, não. Aquele que está lá de sunguinha, que está lá de short, entendeu? Sem camiseta, na verdade, no dia a dia. Aí eles vão me olhar e vão falar assim, pô, mas cadê aquele cara lá do Med Ensina? Cadê aquele cara lá do palco? Cadê aquele do púlpito? Isso. Entendeu? Esse é o desafio. Então, se eu começo a ganhar as pessoas que estão perto de mim, é por isso que é importante você, como universitário, ganhar essas pessoas que estão perto de você. É assim que vai ser. Né? As pessoas vão te olhar e falar assim, cara, o Arthur é diferente, cara. Tem alguma coisa nesse cara que é diferente. Será que ele estuda mais que eu? Será que ele lê um livro que eu não leio? Aí você vai falar, eu leio um livro, quer ver? É mais grossinho, assim, ó.
né? Não cai na prova, mas você vai ver como ele é bom. Ó, eu entrevistei o Dr. William Douglas, né, no Doxa Talks, fica a dica aí se você quiser assistir. E ele é um procurador federal, juiz federal. E uma das coisas que ele fala é o seguinte, que ele tem 2 livros na vida dele. Um é a Constituição Federal, que trata do William Douglas como cidadão, como brasileiro. Mas existe um livro que trata do William Douglas inteiro, que é a Bíblia. Entende? E é interessantíssimo porque eu tenho conhecido muitos... Eita, vou derrubar as coisas televisão, aqui. deixa a televisão aí. Pelo amor de Deus. Eu tenho conhecido muitos profissionais muito bem-sucedidos e que têm assumido sua espiritualidade. E aí entra um ponto que eu estava ouvindo atentamente o André falar e pensando que um dos fatores importantes são as referências. Sim. Não é? É você olhar uma pessoa, por exemplo, como o André, cara, o cara é um médico, é bem-sucedido, tem uma família, mas o cara é cristão, o cara assume publicamente a sua fé. E essas referências, elas vão também moldando a visão do universitário. É por isso que eu tava ouvindo vocês e pensando atentamente, quantos universitários chegam com todo um sistema de valores familiar quebrado? Sim. O cara, às vezes, não teve pai, ou está sendo sustentado pelo avô, pelo tio, né? E ele chega num ambiente de plena liberdade, cara. É uma ilha do prazer. Mas entendeu? aí que eu vejo o perigo. É o perigo. É o perigo. Por que é o sim, perigo? com certeza. Porque são pessoas famintas, Exato. né? Querendo comer. E vai estar cheio de restaurante, entendeu? Vai estar cheio de gente querendo servir, né? E pode ser que, pela honra e a glória de Deus, ele tem uma doxa ali que vai acolher um pastor, que vai ter esse entendimento. E vai ter, às vezes, outros pastores, padres, sei lá, outras entidades que vão oferecer algo muito bonito, né? Com uma palavra bonita. Com Ou uma... um ciclo de amizade até, né? Não, mas assim, nós estamos falando assim, nesse sentido de acolhimento, sim. entendeu? De que você tem um olhar mais paternal, né? Porque quando você tem um olhar paternal, você entrega com mais facilidade a coisa. Por quê? Porque você vem... Nós somos gerados de pais. Né? Então, quando vem alguém e te acolhe com essa paternidade, você se entrega, entendeu? E às vezes você vai com os olhos fechados nisso aí. E isso é muito perigoso, porque você vai começar a comer o alimento que essa pessoa come, entendeu? Sim. E na hora que essa pessoa que está te alimentando, por algum motivo, deixa de te alimentar ou nega um alimento, naquele momento que você está com maior fraqueza, aí você fala, mas ele não é meu pai? Mas não é ele que me acolheu? Mas não é ele que está aqui junto de mim? Como é que agora, bem agora, não? Entendeu? Por quê? Porque assim, o que aquele pai queria era ter o cara, né, perto dele, se ganhar das benesses dele, do dinheiro e tal. Entendeu? Mas na hora que vem os problemas, na hora que vem as circunstâncias, as situações, às vezes, eu não vou dizer que ele não queira, mas às vezes essa pessoa não está nem preparada realmente para isso. Né? Porque hoje está cheio. Eu acho que, na minha opinião, nunca se soube tanto sobre Bíblia, igreja e podcast, entendimento como é agora, não é verdade? Eu, por exemplo, vim de uma geração que não tinha nem celular. Então, o acesso a isso hoje ninguém pode negar. Eu não conheço, eu não sei. A não ser que você more nos confins lá da África, não sei de onde, né? Mas as pessoas humildes, às vezes não têm quase nada, mas às vezes têm um celular, né? Então, palavras e pessoas pregando, dizendo o que é o certo, o que é o caminho, né? Você vê pessoas praticamente sabedoras, sapientes. Aí eu venho e me volto lá, assim, esses dias eu fico falando sobre Nicodemos. Sim. Né? Um grande fariseu, um homem que sabia tudo. Na verdade, era o conhecedor da palavra, não é? Mas ele não tinha prática. Ele não tinha ali a sensibilidade. Porque para você ser sensível, ele chegou a Jesus e falou, meu amigo, você sabe tudo, sabe? Então, morre. Começa de novo, nasce de novo. Né? Começa o processo. E eu começando o processo, como é que vai? Daí você vai ver devagarzinho, você vai precisar, vai acender uma luz dentro de você, entendeu? E essa luz, ela vai se transformando e vai iluminando. É assim, é simples.
Mas às vezes a gente coloca a espiritualidade ou a religião na nossa vida como algo pesado, algo que é um divisor, é toda hora uma barreira a ser transportada, né? Eu tenho que passar por ela, né, toda hora, entendeu? E as pessoas não querem, o jovem não quer. O jovem quer prático, o jovem quer rápido, né? O cara quer aprender, sabe como é que você vai lá na escola de medicina? Eu já dei aula na universidade, eu sei como é. Você quer ensinar teoria e o cara dá a menor bola com você. Agora vamos para a prática. Nossa, os caras já estão lá. Mas é assim mesmo. Né? Na clínica, a gente faz... Aí na hora que precisar da teoria, não sabe fazer. Não sabe, entendeu? Não, mas chama a gente pra ir na clínica, pra você ver. Fala assim, viu, o negócio é o seguinte, a gente vai ter uma clínica, quer ir? Claro, falta até aula. Não é verdade? A gente aqui na clínica nossa, a gente faz workshop. Cara, você começa aquela prática, aquela teoria, a pessoa tá lá... Aí você fala, vamos pra prática. Já tá tudo lá, entendeu? Aí, o que fica? Fica tudo, assim, a prática profissional médica é igualzinha à prática espiritual da igreja. Não tem diferença nenhuma. Quando vem as complicações. Sim. Aí você vê quem é quem. Aí você começa a separar homens de crianças. Exatamente. Sim. Entendeu? É quando vem as complicações. Então, as complicações, elas vão estar onde? Vão estar lá na sua experiência, vão estar lá na sua teoria, vão estar lá no seu aprendizado que você teve com algum professor um dia, né? Mas hoje a pessoa pega, joga no celular, fala como tratar. Tratamento, é isso. De 8 a 8 horas. O Google fala tudo, quase. Tudo, sim. Né? Então, religião também, né? Então, se eu coloco assim que eu preciso ter intimidade, né? Porque teoria e prática é intimidade. Eu tenho que querer essa teoria para eu ir para a prática. Não é isso? É. Religião é a mesma coisa. Não adianta eu querer sair falando de Jesus se eu não tenho intimidade com Jesus. Não adianta eu querer falar de Jesus se eu não tenho teoria com Jesus. Sim. Não adianta eu querer falar de Jesus se eu não ouço e leio a palavra de Jesus. Não adianta eu querer falar de Jesus se eu não vou lá numa igreja e ouço e me alimento de uma palavra de Jesus. Entendeu? Então, se eu não tenho essas duas coisas, eu não vou convencer aquelas pessoas que eu estou querendo ir. Porque não vai ser verdadeiro. Entendeu? Vai ser uma grande teoria, um grande pregador, uma grande palavra, mas que você não sente. É igual vai estar no médico. O cara chega pomposo, gravatado, bonito, arrumado, consultório lindo. Como é que você sai dali? Às vezes você não sabe nem o nome do médico. Sim. Quantas vezes eu consulto alguém, passou por quê? Fiz uma cirurgia. Quem que fez a cirurgia? É aquele cara lá do hospital. E é uma cirurgia. Não é Sim, verdade? é verdade. Acontece muito isso. É ou não é? Sim. Você vive lá, você sabe como é. Inúmeros. As pessoas não sabem o nome das pessoas mais. Né? Por quê? Porque não teve relacionamento. Relacionamento médico-paciente. O mesmo relacionamento médico-paciente, sabe quem é o seu médico? Relacionamento médico de Jesus, você. Sim. É a mesma coisa, entendeu? E é o primeiro passo da semiologia, é se apresentar. É isso que a gente aprende sempre. Não é? Mas, eu queria falar uma coisa aqui, ouvindo, que é muito importante. Eu acredito que a gente precisa de todo ser humano busca 3 coisas. Primeira, referências. Segunda, comunidades. E terceiro, experiência. Se um universitário, um jovem, ele vai para a vida de fé dele e sem referências, sem comunidade e sem experiência, ele não vai permanecer. Então, é por isso que é muito importante para você que quer, você está aqui ouvindo e fala, cara, eu entendo que não é só a ciência, não é só passar na prova, eu preciso olhar para essa dimensão da minha vida. Primeiro, procure referências. É o que a gente está ouvindo aqui. Eu estava aqui ouvindo o André falando e na qualidade de médico, falando com tanta intrepidez sobre Jesus. Isso é uma referência. É quando você se posiciona e fala assim, olha, eu sou um médico, mas a minha fé é essa aqui. E isso se torna referência, se torna farol. Alguém olha e fala, uau, mas se ele tá aí na casa dos 40 e poucos anos só, agora ele gostou. Não fala disso. Entendeu? 30 joguei e pra pouco, baixo. 30 e pouco. E aí... Carinha, mas é ambulância, é ambulância. Bom de ano e um de lata, ambulância. Aí o que acontece? Aí o cara fala, pô, mas esse cara aí, olha aí, ó, ele já passou pelo que eu tô passando. Ele passou dessa fase de buscar identidade, não sei o quê, e ele tá aí admitindo, ó, eu conheço Jesus, eu leio, eu creio nisso daqui.
aqui. E pronto, virou uma referência. Comunidade, cara, você é verdade isso aqui. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você, a menos que você seja um líder brutal para você inverter a banca, você vai ser modelado por aquelas pessoas que você encontra na faculdade, por aquele ambiente que você vai depois da aula. É aquilo ali que vai te fazer. E experiência, cara, não adianta. A fé cristã, ou ela não é uma transferência de ideias. O cara precisa de um toque. Ele precisa estar em um lugar que ele fala assim, cara, eu não sei te explicar, mas eu fui tocado. Tem algo dentro de mim que virou. Então, se não tem essas 3 coisas... É por isso que uma das maiores formas de a gente acessar as pessoas é através do testemunho. Através do testemunho. Né? Então... E aí que eu queria dizer, é que Satanás, né, ele entende essa tríade e ele te oferece isso. É isso aí. Entendeu? Então você pega, quando você vê um cara que ele olha para a ciência e diz só existe a ciência, não existe Deus, ele se torna uma referência. O cara já tá querendo sair fora, já tá querendo, ele olha, cara, pô, aquele cara é assim, então eu vou imitar ele. 2, comunidades, o bar, a boate, não sei o quê. Cara, a comunidade. E a experiência, a lombra da droga, tá ligado? O que a bebida faz com você, te torna um valentão, tal. O sexo, a orgia, o cara tá lá, pá, tô vivendo coisas que eu nunca imaginei, só vi em filme e não sei o que. Pronto, a experiência. Então tá ali, aquele cara se tornou um seguidor de uma vida de pecado que vai levar ele para destruição e para a morte. Então, só tem 2 formas. Ou você adota essa experiência, essa comunidade, essa referência, de um lado ou do outro. No longo prazo, você vai ver o fruto e o resultado de cada uma dessas escolhas. Assim como se eu escolho comer o carboidrato ou não. Né? Já comi. Fico preocupadíssimo com o carboidrato. Sabe, Arthur, você vai assim, você né, na responsabilidade, chamando para você, né? Mas falando isso num modo geral, para todos que estão aí. Quando eu coloco para mim essa bandeira, que eu quero expor a minha espiritualidade, o que é Deus para mim, né? Eu tenho que ter a responsabilidade de que as pessoas vão estar me olhando e me julgando. Mesmo eu entendo que o julgamento para mim o que vale é o julgamento divino, né? Eu tenho que ser o que Deus espera que eu seja também, como imagem e semelhança dele, e que eu leve a palavra às pessoas, já que eu estou dizendo que é. Né? Então, as pessoas não querem se submeter a esse comportamento. Elas querem também andar em dicotomia. Eu quero falar isso, mas eu quero viver aquilo. Entendeu? Então, essa magia, vamos dizer assim, de você juntar essas 2 coisas e poder acessar todos os lugares, os ambientes de uma forma saudável, é o grande segredo. Né? Você pode sair da sua casa e estar com um grupo de amigos seus. Eles vão estar, às vezes, utilizando ou fazendo algo que não seja, mas eles vão olhar para você e falar, cara, e aí, Arthur, o que eu faço? Né? Você começa a virar uma referência, você começa a virar uma pessoa, mas só que você tem que estar disposto a isso. Sim. Você tem que estar querendo ser submetido a isso, entendeu? Mas isso também vem de uma base. Isso não nasce assim, amanhã, né? Você tem que desejar isso, entendeu? Você tem que desejar, e para a gente desejar isso, a gente tem que procurar, a gente tem que querer acessar, porque senão vai ficar assim, que nem o Tiago falou. Aconteceu o quê? O cara estava quase morte e não morreu. Isso aí é um milagre? Aos olhos de um, sim. Aos olhos de outro, sabe o que é? Pô, deu sorte, hein? Deu sorte, hein? Porque eu conheço não sei quem parecido com essa história aí. Rapaz, não durou bem menos que você. Né? Sim. Então começa a viver, as palavras começam a ser alteradas. Uau. Entendeu? Você sai de milagre para sorte, isso é uma diferença gigantesca, né? Então, quantos livramentos que nós temos na nossa vida? Porque por muito menos, a gente pensa, a gente fala e comenta coisas graves, né? Mas
quantas pessoas que pegaram Covid saudáveis, atletas, e morreram? Inúmeras. Sim. E quantas pessoas Tinha desprovidas de qualquer... Fala assim, esse aí se pegou, já era. Cara, o cara nem sentiu nada. E aí? Foi sorte? Como é que a gente explica? Foi milagre? Foi bênção? Não. Mas se eu entender de que Deus quer algo mais para mim, né? E eu passei por aquilo, né? Recebi o quê? Recebi a graça. Que graça? A graça, às vezes, de ter tido um médico, de ter tido um tratamento, de não ter tido uma intercorrência. Então, é que Deus espera mais de mim, entendeu? Recentemente, eu atendi uma pessoa e ele é jovem, entre 20 e 30 anos de idade. E ele teve, no início, um quadro aparentemente simples, um apendicite, tá? Só que ele é trabalhador, trabalha 12 horas do dia, e é o que provia a casa, né? Tinha uma família, uma esposa e criança. E ele falou, cara, se eu não trabalho, não ganho, não tem, né? Então, vou tomar um remedinho. Tomou um remedinho. Dorflex. Tomou outro remedinho. Então, a história foi cursando em 5, 6 dias de evolução. Quando não deu mais, aí ele procurou um serviço. Ele só estava mascarando, né? E o que aconteceu? Não deram confiança para a queixa dele. Falei assim, não, um apendicite com uma semana de evolução, você ainda veio andando aqui? Toma esse remedinho e volta para casa. E assim ele fez. E a doença cursou mais 2, 3 dias em casa com remedinho para dor. Até que aí necrosou, explodiu tudo. E esse é um ponto importante, né, doutor? O quanto a gente tenta mascarar a dor para não bater de frente com ela, para tirar ela do seu convívio ali. Por exemplo, isso. Se ele tivesse procurado muito antes, ia ter sido muito mais fácil e muito mais rápido. Mas olha só para você ver que coisa sensacional. Aí eu consultando, né? Porque ele veio até mim já numa evolução de 3 cirurgias que ele precisou para isso aí, para corrigir isso aí. E a evolução dela, qual que foi a final? Uma colostomia. Então ele estava com uma bolsinha na barriga, né? Evacuando pela barriga. Então ele chegou para mim nessa fase e contou essa história para mim, né? E aí, nesta consulta, veio a misericórdia, veio Deus. E eu levei uma palavra para ele que me saiu assim, sabe? É Deus se manifestando, não é? E ele entrou em choro na minha frente. Ele falou assim, doutor, hoje eu não tenho nada contra essa colostomia. Para falar a verdade, até viveria com isso. Mas o que essa colostomia e o que o senhor está dizendo foi tão claro para mim, porque eu falei, como assim? Cara, você sabe uma coisa? Eu trabalhava de segunda a sábado e domingo eu trabalhava de pedreiro, fazia coisas em casa, fazia muro, limpava meu carro, lavava não sei o quê, fazia isso, fazia aquilo. E eu, assim, domingo é meu dia, né? Fico semana inteira trabalhando, entendeu? Sabe o que está acontecendo agora com essa colostomia? Eu não trabalho mais no sábado, eu faço sábado e domingo com a minha filha. E ela tinha só 1 ano. E eu não sabia nem direitinho se ela estava andando ou não. Então hoje eu empurro o carrinho dela, a gente brinca, eu faço casinha. Hoje eu construí uma casinha para ela brincar, lá de madeira. Então hoje eu tenho um relacionamento com a minha esposa, a gente sai de mão dada na rua, vai comer um lanche. E eu não fazia isso, talvez nunca fiz isso no meu relacionamento, no meu caso. Então Deus me resgatou a minha casa e a minha família através da dor. Mas eu, e através do que o senhor estava explicando, agora eu entendi o que Deus quer comigo. Né? Então essa colostomia foi para Deus levar eu para casa de volta. É o pé no freio que ele precisava, né? É o pé no freio que ele precisava. Então essa consciência que o cara teve de que aquele mal que ele estava passando, entendeu? Foi uma forma de chamar ele de volta para casa, para a família, para Deus, e manifestar a paternidade dele, que valia muito mais do que qualquer dinheiro que ele conseguisse gerar, né? Então são esses movimentos, entendeu? Que a gente às vezes vê no dia a dia, que eu acho sensacional, que eu tenho a graça, né? A bênção do meu todos os dias de ver essa ação, sabe? De ver essa mistura, né? De que não existe ciência sozinha, né? E que sempre existe um propósito, né? E esse propósito é maravilhoso. É isso aí. A males que vem para bem no caso dele, né? Gente, espero ter passado pra galera um pouco do que eu senti aqui, tá sentado aqui na frente de vocês hoje.
Vocês que estão assistindo a gente, não sei se o doutor tem mais alguma coisa pra falar. Tem. Eu acho que o Tiagão, ele tem uma ideia dessa parte missionária. Pode falar. Eu queria falar sobre isso porque eu queria dizer o seguinte. Muita gente escolhe medicina pelo meio de vida. O médico tem esse negócio, né? Ganha muito, não é todo mundo que ganha muito, mas é uma profissão remunerada de acordo com a responsabilidade, né? Eu vou fazer uma chave. Tinha um vizinho meu e ele alugava um apartamento do meu sogro. E aí, um dia ele virou pro meu sogro e falou assim, cara, quantos anos? Eu tenho 40 anos, sou advogado, abandonei tudo e vim fazer medicina aqui, né? Porque eu quero ser que nem o seu genro lá, ó. Quero ganhar o dinheiro que ele ganha, ter a clínica que ele tem. Aí meu sogro falou assim, não, mas ele trabalha, faz 25 anos que ele é médico. Eu falei, não, mas vai ganhar muito melhor do que eu. Quer dizer, então não existia esse propósito. É o meio de vida, né? Mas a medicina, ela também é uma missão de vida. Então, existem pessoas que doam a sua vida não apenas para ganhar bons honorários, para ganhar um bom valor de consulta, um plantão, uma cirurgia, mas para servir. Então, nós queremos, em CWDS, gerar essa comunidade de médicos que entendem que a medicina não é apenas um meio de vida, mas é uma missão de vida. Amém. Então, ao longo do tempo aí, você vai saber de escolas, de conferências focadas, né? Como existe a Cruz Vermelha, como existe a Bolsa do Samaritano, da Associação Billy Graham, a gente entende que existe uma expectativa de Deus de que a medicina leve azeite e vinho, curando as feridas das pessoas, não apenas aquelas que podem remunerar, mas aquelas que também precisam ser assistidas de maneira voluntária, em lugares de catástrofe, em lugares que a saúde pública não chega. Nós queremos que os vocacionados possam liberar serviço voluntário sobre essas pessoas. Essa é uma dimensão. Eu gostaria de deixar essa minha última mensagem. Você que está estudando medicina, não faça medicina só pelo meio de vida. Seja um médico com uma vocação. Isso é espiritual. É isso aí. Espero a galera ter sentido o que a gente sentiu conversando aqui hoje. Queria agradecer você pela participação, Tiagão. É isso, prazer. Doutor André, um pouco da experiência também de vocês dois. É igual a gente sempre fala, o podcast é pra isso. É uma conversa que ficaria aqui, que eu escutaria sozinho, gente. Eu escutar isso aqui é pra você, que também tava precisando escutar alguma coisa, pegou alguma experiência que a gente conversou e tem interesse em conversar com alguém deles que estão aqui, ó, galera. Arroba aqui, faz assim, ó. Faz assim que aparece a arroba. Aqui, ó. Segue aí. Ali, aparece. Por favor. Arroba tá aparecendo aí, gente. Segue eles aí no Instagram, tá? Não sei, tem canal, tem o podcast. Tem o Doxa Talks. É só seguir lá no canal da igreja, né? Doxa Global Church. Tem lá pra vocês seguirem. Vai aparecer aí também, né? Eles vão pondo tudo. A galera da edição vai botar tudo. Tá nas descrições aqui. Tá nas descrições. Galera, comenta aí o que você achou desse episódio. Continua curtindo aí pra gente entender se vocês estão gostando ou não da qualidade do conteúdo. Me fala o que vocês querem que eu traga aqui, conteúdo que eu quero que eu tenha, que eu possa chegar, né? Que eu consiga trazer, né? Não vai falar pra eu trazer o Paulo Músico não vai vir, porque eu não tenho dinheiro pra pagar, né? Você é estudante. Ele só vem pagando, eu acho. Então, e aí é isso. Traz pra gente aí algum assunto que vocês querem que a gente coloque aqui na mesa, que a gente converse sobre, porque realmente isso aqui é pra vocês, tá? Então, segue a gente aí no Instagram, dá um like aí, não esquece de comentar de novo. Toda quarta-feira, às 8 da noite, tá aí pra vocês, não ao vivo, mas tá gravado aí às 8 da noite pra vocês, em todas essas plataformas que eu disse no começo, tá? Um grande abraço pra você que assistiu até agora. Muito obrigado por estar até o final. Pai, eu te amo, eu sei que você está assistindo até o final. É meu fã número 1. E é isso. O que você não sabe, o médico ensina.